Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Não projetaram aí a versão que eu estou usando, que é a corrigida fiel. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Diz amém. Senta um pouquinho, por favor. Eu estou falando um pouco com os irmãos sobre oração, intimidade com Deus. Gosto sempre de lembrar que o relacionamento de amizade não acontece da noite para o dia. Toda relação de amizade resulta de uma construção, de investimento de tempo. Você não convida para ir na sua casa alguém que você conheceu hoje, na feirinha. A sua casa é o seu ambiente de vivência. Você leva na sua casa, no mínimo, alguém que você conhece de fato. Seu quarto, já falei disso aqui, o seu quarto é o lugar da sua intimidade. Você não leva ninguém no seu quarto. Se uma pessoa tiver acesso ao seu quarto, é uma pessoa que goza da mais íntima confiança sua. Porque o quarto é o lugar onde a gente se revela. Já disse aqui, é o lugar onde você tira os cílios artificiais. É o lugar onde você tira a peruca, a cinta, para mostrar que a esbelteza é apertada. Quarto é o lugar onde você tira a dentadura e coloca no copo. É o lugar da sua intimidade. Nós não podemos achar que relacionamento com Deus é algo que acontece de maneira casual. Requer investimento de tempo. Requer disposição de estar na sua presença, de buscar a sua face, seja pela oração, seja pela leitura da Bíblia, da palavra de Deus, para ouvi-lo, seja pela vida de piedade, para que Ele caminhe conosco. Eu disse aos irmãos na terça-feira passada que esta oração de Jesus, ou esse momento que Jesus ensina para os discípulos, a oração dominical. E deixa eu destacar, abrindo um parêntese, a palavra dominical está falando de domínio, senhorio, portanto a oração do Senhor, a oração do reino. Por isso que uma certa feita alguém me disse que a escola bíblica dominical tem que ser domingo, porque ela é dominical. Nada a ver, não está relacionada ao dia da semana, está relacionada ao senhorio, escola bíblica do Senhor. Só para dar um flash aí, tá? Mas Jesus termina de orar, e ele ora assim: Pai nosso, Abba, Pai, que está nos céus,
Os discípulos estavam acostumados a orar, eles eram judeus, eles iam para a sinagoga, eles foram instruídos desde a infância numa vida de oração. Mas eles chegam para Jesus e dizem: ensina-nos a orar. Na verdade, o que os discípulos estão pedindo ao Senhor é: ensina-nos a orar assim, com esta proximidade, com esta intimidade com o Pai. O judeu nos dias de Jesus sequer pronunciava o nome de Deus, pelo medo de blasfemar, de profanar este nome santo. De repente chega alguém num cenário que ninguém sequer pronuncia o nome de Deus e o chama de Pai. É a relação mais íntima que o homem pode ter, o homem, a mulher pode ter com Deus. Quando eles pedem a Jesus: ensina-nos a orar, Jesus diz: vocês vão orar assim. E quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Nós somos muito dados às orações públicas. Nós somos muito dados às orações de movimento, de multidão. Convoca um grupo para orar, seja no monte, seja na praça. Nós somos muito dados a isto. Mas eu e você precisamos entender que todos nós precisamos de um momento reservado para estarmos diante do Senhor, no intuito de investir em nossa relação íntima com Ele. Na semana passada eu disse aos irmãos aqui que Jesus se recolhia para orar em secreto em diversas ocasiões. Por exemplo, ele orava em secreto depois de grandes obras, depois de grandes milagres, ele se recolhia para orar. Diferente de nós, que depois de grandes feitos, queremos a festa, o churrasco. Jesus era discreto, terminou de multiplicar pães e peixes, e em vez de ir a Jerusalém para ser aclamado rei, ele vai para o deserto, a fim de orar. Quando lhe chamam para ser rei, lhe convidam para assumir o trono em Jerusalém e reinar sobre Israel, a Bíblia diz que ele saiu do meio da multidão e foi para um lugar deserto, e ali orava. A oração em secreto é a oração que te leva a um rasgar de alma. Normalmente, quando nós estamos na oração da multidão, nós somos maestrados pelo ambiente. Você até se contém de certos choros, porque ninguém chora com a cara bonita. Ou alguém aqui consegue? Levanta a mão. Então você evita, você se contém, você se controla. Mas na oração em secreto, você pode rasgar, derramar, mergulhar na presença de Deus, expressar-se de maneira profunda, mais honesta possível, porque está na presença daquele que te conhece, que não te julga, que não te mede, te socorre, te resgata, te alenta, te levanta, te consola, te fortalece e te renova. Aleluia. John Wesley, grande avivalista do Reino Unido, testemunha que ele passava semanas inteiras em oração. Martinho Lutero
o grande reformador. Depois do movimento da reforma, passava dias, noites, semanas em jejum e oração sozinho. Um dos grandes pregadores da história da igreja se chamou Dwight Lyman Moody. Ele é conhecido como um dos maiores pregadores de todos os tempos. Moody morava em Chicago. Ele ganhou para Jesus, antes de morrer, obviamente, mais de 1 milhão de almas. Numa época que não havia satélite, televisão, rádio, internet, Moody encheu os maiores auditórios do mundo para ouvi-lo. O seu testemunho conta que uma certa feita Moody estava embarcando de Chicago para Londres. As viagens eram longas, ficava-se mês fora de casa. E um dos seus obreiros veio lhe pedir, já que ele iria se ausentar. Um jovem pregador estava visitando Chicago. Por que Moody não permitiria aquele jovem pregador ministrar num dos cultos, já que ele estaria ausente? E Moody não dava o seu púlpito a ninguém. Já que ele iria se ausentar, ele concordou e responsabilizou o obreiro que estava indicando o pregador, que se alguma coisa desse errado, você responde. No dia de viajar, Moody chamou a sua esposa e disse: olha, fica atenta ao pregador que vai ministrar aí, para quando eu retornar, você me falar como foi. E ele viajou, foi embora, foi pregar. Um mês depois, Moody retorna da Inglaterra para os Estados Unidos, e ele está se arrumando para ir para o culto. Preste atenção, ele é o maior pregador do mundo na sua época, e um dos maiores de todos os tempos. Então, quando ele está se arrumando para ir ao culto, ele lembra do pregador, e ele pergunta para a esposa: e o pregadorzinho? Com esse termo. E o pregadorzinho que ficou de pregar na igreja quando eu viajei, como foi? E a mulher dele, olhando para ele, disse assim: prega melhor do que você. Irmão, quando a mulher do cara diz um negócio desse, a casa caiu. O negócio não está bom. Aí ele fez assim: como? Ela disse: ele prega melhor do que você. Pregou o mês inteiro, em todos os cultos, e ele é o pregador de hoje à noite. Moody disse: não, cheguei de viagem. Quando eu chego, quem prega sou eu. E a esposa dele disse: você que sabe, mas a igreja prefere ouvi-lo do que ouvir você. Irmão, Moody se chateou com aquilo, foi para o culto e resolveu ouvir o pregador para ver o que ele tem, que é melhor do que eu. Enquanto o pregadorzinho falava, o Espírito Santo disse a Moody: se afaste por 1 ano, pare de pregar, vai orar e volta para a minha presença, porque eu quero renovar você. Moody nos ensina a partir de então que existe um momento na vida do pastor, na vida do pregador, na vida do cristão, que ele começa a funcionar no automático. E quando você começa a funcionar no automático, já não sente mais a necessidade da oração, já não sente mais a necessidade do jejum, do estudo da palavra, porque já automatizou.
Se a minha vida cristã, se a sua vida cristã entrou no modo automático, desliga o botão, volta na presença de Deus e retoma a prática da oração, porque o Senhor vai te renovar de forma tão extraordinária, e você vai perceber que o que Ele tem para você é muito maior do que aquilo que você já viveu até hoje. Eu disse aos irmãos, semana passada, que a oração em secreto gera arrependimento. Não vou tratar mais disso, a mensagem está disponível. Eu disse aos irmãos da semana passada que a oração em secreto gera transformação. É impossível entrar na presença de Deus e sair do jeito que você entrou. Vou repetir. É impossível entrar na presença de Deus e sair do jeito que você entrou. Se você está entrando na presença de Deus e saindo do mesmo jeito, acredite, você não está entrando na presença de Deus. A sua santidade nos confronta, a sua grandeza nos humilha, a sua infinitude revela a nossa humanidade, a sua glória revela a nossa corruptibilidade. Então a oração em secreto gera transformação. Terceiro lugar, vamos dar sequência. A oração em secreto gera paz em Deus. Paz em Deus. O que é paz? No ambiente espiritual, paz não é necessariamente a ausência de guerra. No ambiente espiritual, paz não é a ausência de conflito. Estar em paz não significa não sofrer ataque. Estar em paz significa descansar, apesar do conflito. Descansar apesar da batalha. É a incrível capacidade. Olha para cá, deixa o alarme. É porque como eu dizia assim, como você não está dando glória a Deus, o carro resolveu disparar. Mas é ser muito. Paz é a incrível capacidade de ver o mundo em turbulência e conseguir manter-se equilibrado em tempo de adversidade. Somente a oração é capaz de produzir em teu espírito. Já é outro carro, tá? Olha lá, que senão eu vou pensar que eu estou certo. Começou ali e depois foi para cá. Se disparar o terceiro, paz é a incrível capacidade de dormir sabendo que vai morrer amanhã, como Pedro em Atos 12. Paz é a incrível capacidade de transformar pedra em travesseiro, como Jacó, e ainda sonhar com o céu. Paz é a incrível capacidade de compor salmos, mesmo em meio a batalhas, como Davi. Paz é o equilíbrio de estar no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, como Paulo, dentro de um navio que se despedaça, Atos 26, e olhar para todos e dizer: tenham calma, porque o Deus a quem eu sirvo
me apareceu esta noite para me dizer que nenhuma alma perecerá. Oh, aleluia! Segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando o filho de Davi com Batseba adoece, o primeiro menino, porque o segundo é Salomão. Quando o menino adoece, Davi começa a jejuar e a orar. Isso está lá nos versículos 16 a seguir. Ele ora e jejua com o menino doente. E ele manda suspender as músicas do palácio. Não come. De repente Davi percebe um burburinho entre os seus servos. O menino morreu e os servos de Davi não queriam falar-lhe, porque eles entendiam, se com a criança doente, ele não estava nem comendo, nem bebendo, suspendeu as músicas do palácio, quanto mais agora se souber que o menino morreu, ele vai entrar em depressão. Quando Davi percebe os bochichos nas salas do palácio, ele se levanta e diz assim: a criança morreu? E os seus servos dizem: sim, a criança morreu. Davi volta, vai para o seu aposento, toma banho, troca a roupa, manda os músicos virem para o palácio, manda colocar a comida e come, e a bebida e bebe. E alguém chega para ele e o censura e diz: não entendemos. Quando o menino estava vivo, tu não comias nem bebias. Agora que o menino morre, tu comes e bebes. Agora seria a hora do teu luto. Davi diz: quando ele vivia, eu tinha esperança de que o Senhor o curaria. Por isso orava e jejuava eu. Mas agora que ele já foi, eu irei para ele, mas ele não virá para mim. É um nível de paz que só dá para compreender quem esteve na presença de Deus. O que Davi está dizendo é: enquanto estava enfermo, eu tinha esperança, e eu estava orando e jejuando pela sua vida. Mas agora que Deus, em sua soberania, decidiu tomá-lo para si, eu já não posso brigar por ele, porque eu tenho consciência que com ele irei, mas para mim ele não virá. Então não adianta agora o desespero, a histeria. É a hora de me levantar e caminhar e me preparar para o dia que também irei. Essa paz você só sente quando você está na presença de Deus. Um jovem me procurou um dia depois de um culto para falar da sua mãe internada com câncer em estado terminal. E ele disse que quando chegou no hospital e ela estava na maca e foi sendo encaminhada pelo corredor, ele segurou na mão dela e disse: minha mãe, eu vou falar como Jó. Ela olhou para ele e disse: diga, filho. E ele disse: maldito seja este dia. Ele disse que a mãe dele lhe apertou a mão e disse: meu filho, eu também vou falar como Jó. E ele, olhando para ela, disse: fala, mãe. E ela disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Como anda a sua paz?
sua tranquilidade mental. Se você quer deitar em paz, viver em paz, sentir paz, não. Eu não estou prometendo vida sem problemas, não estou falando de vida sem lutas, eu estou falando de vida com paz. O segredo é: entra na presença de Deus, toma um tempo com Ele, e Ele te fará descansar na sua paz. Tenha paz. Quarto lugar, a oração em secreto gera autoridade divina. Autoridade divina. Eu acho incrível como as pessoas têm pouca noção do conceito bíblico de autoridade espiritual. A autoridade espiritual não está relacionada ao que você é, está relacionada ao que Deus te deu. Eu era menino, 17 anos, morava em São Paulo. Fui convidado por um casal para ir num retiro espiritual da igreja deles. Eu acho que eu não pregava ainda, e se pregava era assim, bem no início. Lá no retiro, um espírito maligno se apoderou de uma jovem. E lá vai o sai, não saio. Sai, não saio. E aquilo virou E todo mundo que se aproximava e dizia sai, o espírito maligno dizia não saio. E virou uma coisa, e eu fui me aproximando, e quem estava comigo era um irmão chamado Jurandir, que me levou, e eu cheguei para o irmão Jurandir e falei assim, eu posso me aproximar? Ele disse, pode, vai lá e ora. Eu era jovenzinho, se o vento passasse me levava, eu pesava 56 quilos. E quando eu cheguei perto da moça, eu disse assim, espírito maligno, em nome de Jesus, sai dela. A moça estremeceu e ficou livre. O pastor me pegou pelo braço e me deu uma arrebatada. Aí ele disse assim, eu não vou admitir um jovem que tem menos tempo de vida do que eu de ministério expulse um demônio que eu não consegui expulsar. Eu respondi para ele de uma forma que hoje eu não responderia, tá? A educação hoje não permite. Mas eu olhei para ele e falei assim, pastor, o crente mais velho da Bíblia é o diabo e vai para o inferno. Autoridade espiritual não está relacionado ao título, à credencial. Está relacionado a algo que é uma concessão de Deus para quem busca a sua face, para quem busca a sua presença. Eu vejo as pessoas querendo classificar quem tem autoridade ou não espiritual. Gente, pelo amor de Deus, Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Eu vos dei autoridade, eu vos dei autoridade, eu vos dei autoridade. A quem? A igreja. Eu vos dei autoridade para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos poderá resistir. Nada. Use a autoridade que Deus lhe deu. Juízes capítulo de número 6 revela isso. Quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, lá no versículo de número 11 a seguir, Gideão está moendo trigo no lagar. Moendo trigo no lagar. Fiquei na dúvida agora, porque lagar não é lugar de moer trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Por que Gideão está moendo trigo no lagar? Era a tentativa de se esconder dos midianitas que estavam saqueando a terra. Enquanto ele está moendo trigo, o anjo aparece e diz assim: varão valoroso, não já te mandei eu? Preste atenção. Não já te mandei eu
Não te mandei ir contra os midianitas? Esforça-te. Presta atenção, essa não é a primeira vez que o Senhor manda Gideão ir, o Senhor já tinha mandado. Aí Gideão diz assim: mas eu não já disse que eu não posso? Por que não pode? Porque eu sou o filho mais novo da casa do meu pai. No contexto judaico, o filho mais novo não poderia fazer nada se não fosse comandado pelo mais velho. Gideão diz: eu não posso, em nome da tradição, em nome da religião, eu não posso. Eu estou orando, deixa eu abrir um parêntese. Na verdade eu estou parindo. Eu estou dando à luz. Eu estou pedindo a Deus que a igreja seja liberta do espírito da religiosidade. Porque a religiosidade estraga a nossa relação com Deus, ela limita as coisas, coloca regras humanas para aquilo que é divino. Fica tentando maestrar humanamente o que é espiritual. Eu estou pedindo a Deus que a nossa mentalidade seja liberta disto. Porque quanta gente que recebeu de Deus o dom, o talento, a unção, a graça, e não faz, porque eu sou o filho mais novo da casa do meu pai. Jeová está dizendo: olha para cá, esquece a credencial, esquece o título, esquece a posição, esquece o tempo de crente, se entrega que eu te uso, se entrega que eu derramo. Aleluia! Não já te mandei eu? Vai! Aí Gideão diz assim: eu te rogo que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o anjo diz a Gideão: eu esperarei até que voltes. E quando Gideão chegou, o anjo disse: coloca a carne sobre a pedra. E ele colocou a carne sobre a pedra. E o anjo disse: derrama o caldo sobre a carne. E Gideão derramou o caldo sobre a carne. E o anjo pegou o cajado e tocou e queimou, e a fumaça subiu à presença de Deus. E a Bíblia diz que o anjo desapareceu na fumaça. É o sinal de que o sacrifício foi aceito, de que o sacrifício foi recebido. Eu estou declarando nesta noite, na autoridade do nome de Jesus e pelo poder da palavra, você tem autoridade em Deus para fazer a obra que Ele determinou e colocou em tuas mãos fazer. Faça! Faça! Agora, muitas vezes a gente quer ter autoridade aqui sem buscar a face de Deus, sem entrar em oração. Lembro de uma certa feita, morávamos em Olindina. Eu sentei para o café da manhã. Sabe aquele dia que o café está mais cheiroso? Eu já tinha passado manteiga no pão, e o pão estava quente. Você sabe o que acontece quando você passa manteiga no pão quente? Ela dança, ela baila. Quando eu fui levando o pão à boca, o Senhor falou comigo assim: não toma o café da manhã hoje, jejua. Eu segurei o pão assim e fica assim: o Senhor não podia ter me dito antes? Porque agora é complicado, né, irmão? Você já está com o cheiro e o sabor. E o Senhor apenas repetiu e disse assim: jejua. Eu desci o pão com muita má vontade, não vou mentir. Desci o pão, coloquei no prato, me levantei, fui para o quarto, me ajoelhei, tentei entender. Daqui a pouco alguém bate na porta. Quando a porta abriu, eu ouvi, quando o irmão falou assim: cadê o pastor Josué? Eu estava em oração ouvindo, ele disse: pede para ele vir rápido.
Eu fui orar por uma moça na rodoviária e ela ficou possessa. Já rasgou 2 camisas minhas e disse que vai rasgar a terceira. E eu vim chamar o pastor. Aí eu entendi. Quando eu entendi, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque há uma casta de demônio que só se expulsa com jejum e oração, e o Senhor me preveniu para estar lá na condição de fazer alguma coisa no teu nome. Então, oração em secreto gera autoridade. Levanta assim a mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, gera autoridade na minha vida para fazer a tua obra. Quinto lugar, o quinto resultado da oração em secreto é graça diante dos homens. Diga comigo: graça diante dos homens. Você vai para uma reunião importante? Fica um tempo de oração primeiro. Você tem uma negociação importante para fazer? Toma um tempo com Deus primeiro. Tem uma demanda para resolver que você não encontra o caminho? Toma um tempo com Deus. Você vai ver que quando você fica um pouco com Deus, antes de se assentar com aqueles com os quais você há de se reunir, quando você chega, Jeová já abriu o caminho, já desmanchou os corações, já quebrou as resistências, porque a oração vai desmontando toda estrutura espiritual. Neemias capítulo de número 1, a Bíblia diz, versículo 4, Neemias soube da situação daqueles que estavam em Jerusalém. Neemias não precisava se preocupar com quem estava em Jerusalém. Afinal de contas, ele era homem da mais alta confiança do rei. Quem? Do rei Artaxerxes Longímano II, o homem mais poderoso do mundo naqueles dias. O império de Artaxerxes chegou a 180 províncias, 180 nações estavam debaixo do seu comando. O seu exército superou 1 milhão de homens. Neemias é o copeiro-mor, é o cara que garante a vida de Artaxerxes. Vai se preocupar com quem está em Jerusalém? Aí ele pergunta: como estão os que ficaram em Jerusalém? E o seu primo, Anani, diz assim: não estão bem, estão em opróbrio. O templo foi destruído, as muralhas da cidade foram derribadas, o túmulo dos nossos pais está abandonado. Quando Neemias ouve aquilo, ele se afasta. E os versículos seguintes dizem que Neemias foi à presença de Deus em oração e em jejum. 4 meses de oração e jejum por Jerusalém. No capítulo 2, quando Neemias aparece diante do rei, o rei olha para Neemias e diz: por que está o teu semblante abatido? Abatido ali não é triste, é desfigurado. Depois de 4 meses de jejum e de oração, sem dúvida, emagreceu, semblante caiu. E o rei pergunta: por que teu semblante está abatido? Como se dissesse: você está doente. E o rei olha para Neemias e diz: pede-me o que quiseres. Mas quem disse que Neemias queria alguma coisa? Para o rei dizer: pede o que você quiser.
Por que o rei faz esse pedido? Porque a oração é a chave que vai abrindo as portas. Você vai se aproximando e elas vão se abrindo, elas vão acontecendo. E Neemias diz: como posso eu estar alegre se a cidade dos meus pais está em abandono? O rei olha para Neemias e diz: dize-me o que tu queres que seja feito e eu te farei. Não é assim simples, irmão. Jerusalém foi destruída por invasão. Os reis não queriam reconstruir essas cidades, queriam exterminá-las. Mas o rei olha para Neemias e diz: pede o que você quiser e eu te dou. Como? Oração. Oração. Quando você ora primeiro, presta atenção, depois que você conferencia com o Rei dos Reis, depois que você conferencia com Deus, você pode conferenciar com os homens. Depois que você conversa com Deus, você pode conversar com homens. Depois que você conversa com o Rei, você pode conversar com governantes. Depois que você entra na presença de Deus, você está em condição de entrar em qualquer lugar e a porta vai se abrir. Eu estou lhe dizendo, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Ah, você não entendeu? A porta vai se abrir. Eu estou profetizando sobre a sua vida. A porta vai se abrir. Por que vai se abrir? Porque Deus vai te dar graça diante dos homens. Os homens vão ver em você o que eles não viam, porque Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Eu estou declarando, profetizando na autoridade do Senhor, que aquilo que você não conseguiu até hoje, Deus já está movendo as águas e Ele vai fazer chegar na sua mão. Toma um dia de oração, separa um dia, prepara uma noite para você orar. Pastor, não dou conta de uma noite. Separa alguns momentos durante dias X. Antes de colocar na mesa do prefeito, antes de colocar na mesa do governador, antes de colocar na mesa do juiz, antes de colocar na mesa do desembargador, ou do patrão, ou do sócio, coloca aos pés de Jesus. Ah, em nome de Jesus, aprende isso. É tanta coisa que está guardada para você, e você não está usando a chave. E o Senhor está dizendo: use a chave. Venha na minha presença, que quando você sair da minha presença, eu já vou na sua frente, abrindo os caminhos. Orabagais, haverá graça. Coloca a mão assim sobre a sua cabeça e diga comigo: Senhor, me dá graça diante dos homens. Aleluia, aleluia. Vou falar mais uma coisa e a gente encerra, e deixa para continuar a semana que vem. Alguém me perguntou essa semana: por que o senhor nunca termina uma mensagem? O senhor termina todas. Eu só não termino na hora que eu quero. Só isso. Às vezes eu quero terminar hoje, mas o Espírito Santo tem um momento que ele diz assim: chegou, parou, acabou. E se eu não conseguir perceber quando ele diz chega, eu vou ficar enxugando gelo. Ele já disse algo poderoso para você hoje. A porta vai se abrir.
Tem gente aqui com demandas muito sérias, esperando serem liberadas, resolvidas. Eu estou te dizendo isso movido pela autoridade do Espírito Santo. Antes de ir para a reunião, antes de ir para a audiência, antes de ir para a demanda, tome um tempo em secreto com Deus. E entenda uma coisa sobre oração, e futuramente a gente fala sobre isso, mas entenda uma coisa sobre oração. Quando Deus quer que você pare de orar acerca de um assunto, você sabe. Enquanto o Espírito estiver te impulsionando a orar sobre aquela questão, é porque Deus ainda quer você em posição de oração por aquilo. Quando chegar o momento que Deus diga assim: já tomei a causa, não precisa falar mais nisso, o seu coração mesmo fecha, para, não sente mais o impulso para orar acerca daquilo. Agora o que vem é gratidão, louvor, celebração. E quando isso acontece, é porque Jeová está dizendo: pode descansar, porque eu já peguei a causa e agora é comigo. Mas enquanto Deus te mandar orar por algo, não pare de orar. Enquanto Deus te mandar orar por algo, não pare de orar. Ore. Ore, porque você está numa batalha por uma questão. E a taça ainda não encheu. O Apocalipse capítulo 5 diz que diante de Deus estão taças de ouro. E elas estão cheias de incenso. E o texto diz que o incenso são as orações dos santos. Enquanto a taça não enche, ela fica lá, vai orando até encher. Mas eu não estou vendo, pastor. Não precisa ver, Jeová está vendo. Apenas enche a taça. E como é que eu vou saber que ela encheu? Quando a taça enche, Apocalipse 5:8, o Senhor toma a taça e diz a Bíblia que a taça é derramada no altar que está diante do trono de Deus. Mas se é diante do trono, como é que eu sei? Quando a taça foi derramada, está escrito lá: houve vozes, relâmpagos e trovões. O que isso significa? Quando enche lá, existem sinais aqui. Quando enche lá, você ouve o brado de Deus aqui e recebe lá. Quando Deus bradar, você vai saber que Ele bradou. Aleluia, vai acontecer. Levanta assim a mão comigo. Levanta assim a mão comigo e receba a palavra do Senhor. Vai acontecer. O Senhor vai bradar. A porta vai abrir. Toma um tempinho com Ele. Hoje à noite ainda. Se você tem algo sério para amanhã, tome um tempinho hoje. Levante amanhã um pouquinho mais cedo. Ajoelha na madrugada. Se você estivesse sentindo o que eu estou sentindo nesta noite, toma um tempo com Deus e você vai ver que no amanhecer do dia algo extraordinário vai acontecer. Fica de pé, por favor. Algo vai acontecer. Há um brado de Deus em seu favor. Preste atenção. Que dia é hoje? 9 de novembro. Preste atenção nas coisas que Deus vai começar a fazer a partir dessa data. Na sua vida, nesta igreja, nas coisas que você coloca a mão. Porque desde agora, o sinal que Deus vai te dar não é o que Ele faz na vida do outro. O sinal que Deus vai te dar é o que Ele fará na tua vida.
você vai ver sinais claros da intervenção divina na sua história. Você vai ver o Senhor mover as águas e trazer para perto de você quem deverá estar perto. Gente que vem te pedir perdão sem você saber se quer, que aquela pessoa havia te feito algo. O Senhor vai mobilizar aquele negócio que estava parado e você cansou e nem mexeu mais. A outra parte vai te ligar e dizer: vamos retomar. Aquele dinheiro que você pensou que não ia receber mais, o Senhor está liberando agora, mexendo a caneta de quem executa. Se Ele vai mexer com o secretário, se Ele vai mexer com o juiz, se Ele vai mexer com o desembargador, não é problema nem meu nem seu. O fato é que Ele vai mexer. Eu estou lhe dizendo que lá no fundo das águas, Jeová está fazendo as águas entrarem em movimento. Mas eu não estou vendo nada, pastor. Não se preocupe em ver, apenas espere. Ele está movendo as águas lá no fundo. Eu disse aqui semana passada, quando Moisés feriu as águas, ele feriu aqui, mas o mar não abriu daqui para lá, o mar abriu de lá para cá. Ninguém viu nada, mas o mar estava se abrindo. E eu declaro na autoridade de Jesus, eu declaro debaixo do poder da palavra, eu declaro debaixo da autoridade profética, que Deus está movendo as águas no lugar que você não está vendo. E quando você vê, é porque o milagre já está despontando na superfície. Profetizo em nome de Jesus: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Se você quiser orar por alguém, ore. Se o Espírito te mandar profetizar sobre alguém, profetize. Vai acontecer, porque o Senhor está dizendo: entra no teu quarto. Olha lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Publicamente, recebe, não será em secreto, não será segredo, a recompensa vem publicamente. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity
the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your